Axé hoje tem a honra de receber aqui o Ebome Sérgio Carvalho de Oxoguian, editor do jornal Aurê, e gostaria que você se apresentasse para o nosso público, Sérgio. Bom, boa noite a todos. Bom, eu sou o Sérgio de Carvalho, Sérgio de Guian, né, editor do jornal Aurê. Minha passagem pela Umbanda, né, se deu na época de 1982, onde eu fiz camarinha em 95, na casa do Babalorixá Arnaldo de Omulu, infelizmente já falecido. Depois que eu fiz a minha camarinha, fui, né, para o Candomblé, porque eu tinha que tratar, né, dessa parte do Candomblé, e acabei ingressando num axé maravilhoso chamado Engenho Velho, pela casa do Babalorixá Jô de Oxoguian, que vem a ser que vem a ser filho de Anitinha de Oxum, lá de Miguel Couto. Então eu sou neto, né, de Anitinha, que infelizmente já faleceu também. Sou Ebome, já tenho meus 7 anos já no chão, enfim. E a questão do jornal Aurê, entendeu? Inicialmente eu fiz 2 edições impressas, né, com a ajuda inclusive do Ogã Eduardo, da casa do pai Ronaldo de Oxum, e que me ajudou muito nesses 2 impressos que eu fiz inicialmente. Só que nós temos um problema muito sério, que é a questão dos custos, né, que você tem para fazer um jornal. E eu decidi, então, caminhar para o lado da internet, e aí eu ingressei com o www.aure.jor, que é de jornalismo, né, .br. E estou muito bem, entendeu? Graças a Deus eu não preciso, né, de nenhum designer gráfico. Na verdade eu preciso apenas do meu web designer, que é o Vini de Logoedé, que tem em casa, é um Babalorixá, tem casa lá em Araruama, entendeu? Na região dos lagos, e que me ajuda muito, entendeu? Com relação à produção desse jornal. Mas essa iniciativa, ela surgiu de uma experiência profissional pregressa? Você podia falar um pouco, até chegar a esse ponto de você lançar o jornal? Conta um pouquinho para os nossos, as pessoas que nos acompanham, como surgiu, qual é a sua experiência profissional que te levou a constituir o jornal Aurê? Bom, eu tive eu até agradeço aqui, eu tive uma força muito grande da Eké de Vera de Oxóssi e do Babalorixá Odec Leuí, né, o Jorge Maurício, lá do Axé Cavoque, que é radialista e escritor, inclusive. Ele é do programa Oduns e Voduns do Candomblé. Eles me deram muita força. Na verdade, eu já venho, meu trabalho, né, na área de comunicação desde 1979, na Estação Terrena de Tanguá, pela Embratel, e de lá eu saí para a área de comunicação social da empresa. Então, eu sempre caminhando ali pela área de publicidade, jornalismo e relações públicas, que era meu forte. Ingressei na área de produção e coordenação de eventos, onde eu fiz diversos eventos nacionais e internacionais, inclusive. Viajei o Brasil inteiro praticamente. E isso me deu muita força, né, e muita experiência nesse sentido. Na área do jornalismo até não tinha muito, mas eu já fazia os meus releases, essa coisa toda. Com relação à produção do jornal Aurê, um belo dia, me deram essa força de produzir esse jornal. Eu falei, acho a iniciativa interessante. Vamos lá, vamos ver o que vai dar isso. Aí comecei a cobrir algumas festas, né, e a produzir material mesmo para o jornal, junto com esse Ogã, que é o Eduardo, né, de Xangô. E aí a gente, né, colocou isso aí com patrocínio, com recursos próprios, né. Eu fiz o primeiro jornal, que ficou sensacional, né. A primeira capa foi ilustrando
a família, né, Logon Edé, Oxóssi e Oxum, foi uma capa belíssima, inclusive eu até recebia elogios, eu falei, eu vou pegar essa capa, vou botar num quadro, vou botar no meu quarto. Eu falei, tudo bem, fazer, porque realmente a capa ficou muito bonita. Depois fiz o outro exemplar, e começaram a ter alguns problemas, eu falei, não, eu não vou ter tempo para ficar produzindo esse jornal impresso, eu vou partir para a internet. E foi o que aconteceu. Entendeu? E a minha experiência já vem, né, de fazer esses trabalhos dentro da Embratel na área de comunicação. E hoje o Jornal Aurê, ele atua em diversas frentes. Eu tive a oportunidade de acessar e vem fazendo divulgação dos trabalhos do PPLE, né, que é o Partido pela Liberdade de Expressão Afro-Brasileira, e as denúncias sobre os ataques que a nossa religiosidade vem sofrendo. O que você pode falar para nós sobre isso? Deixa eu colocar uma coisa. Eu falo para todo mundo que o Jornal Aurê, ele foi criado para divulgar e defender a manutenção da cultura e da tradição das religiões de matrizes africanas. Então, o jornal é administrado por mim, mas o jornal não é meu. Sim. Eu não considero o jornal como de minha propriedade. Ele é de propriedade de qualquer um que quiser ingressar lá no jornal, escrever. Fique à vontade, pode mandar um e-mail para mim, entendeu? Que não há problema. É lógico que salvaguardando, né, certos limites, né, inclusive até de idioma, essas coisas todas, porque eu sou muito chato com essa questão do idioma. E, enfim... Então, o jornal ele é feito para todo mundo, entendeu? A questão do PPLE, eu tenho uma relação muito próxima com o Marcelo Monteiro. Sim. E desde o início, quando ele criou o partido, eu falei, não, eu estou junto com você e vamos... Na época ele não tinha o site, agora ele já tem. Sim. E aí o jornal, né, serviu para também divulgar o partido. Além disso, o jornal hoje beneficia os adeptos das religiões de matrizes africanas. Ele aglutina matérias que tratam desse assunto. Então, não são matérias exclusivamente escritas por mim ou desenvolvidas por mim, tá? Muitas até são, mas a maioria são matérias que são publicadas em outros veículos, e aí eu faço questão de acreditar, entendeu, o endereço do link, né, da internet daquela matéria. São matérias que são propriamente divulgadas dentro do âmbito da internet, e aí eu divulgo essa matéria dentro do jornal. Então, na verdade, o Jornal Aurê também ele serve como aglutinador de matérias que concernem o âmbito da religiosidade da Umbanda e do Candomblé. Tudo que se fala sobre Umbanda e Candomblé, em qualquer veículo de comunicação, entendeu? Se achar interessante, também nem todas as matérias eu coloco lá, né? Mas, e eu também, matérias repetidas eu também elenco uma ou outra e coloco lá. Então eu coloco essas matérias e divulgo para todo mundo. Aí também faço a divulgação dessas matérias nas redes sociais, no Twitter, no Google+, e no Facebook, tá? Nós temos também o WhatsApp, tá? Mas enfim, o WhatsApp na verdade ele está começando agora, tá? E é isso. Em relação, eu só vou insistir em relação à intolerância, né? Que a gente, eu te perguntei inicialmente como é feito como vocês estão vendo esse crescimento. Bem, eu já até conversei com o Vini, né, de Logon Edé, e até desde o início do ano, eu falei, Vini, eu estou querendo mudar um pouco o formato do jornal, até porque eu dava prioridade para algumas colunas e eu estou querendo criar editorias. E uma delas, justamente aqui, que já havia, vai continuar tendo, até porque em 1984, se não me engano, eu ingressei no IPELSE. O IPELSE é o Instituto de Pesquisa e Estudos da Língua e Cultura Iorubá, que foi criado pelo Babalorixá Jairo de Oxoguiane,
Ele hoje vive lá em Curitiba. Ele era do movimento negro. E o Ipelcio teve uma grande ajuda do Babalaô, Ivania dos Santos, que na época ele era presidente da ACIAF, né, que é a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, ali na 24 de maio. E nós tivemos um grupo muito grande, que justamente foi na época que começou, entendeu, a deflagração dos ataques das igrejas neopentecostais. Então nós fizemos vários encontros, fizemos um seminário lá no DCF da UF, enfim, e foi um trabalho muito interessante no que toca à intolerância religiosa. Nós já partimos já desde o início com isso. E a intolerância religiosa me parece, entendeu, que é um assunto que ainda vai ter muita coisa para se divulgar. E nós temos que ficar, entendeu, de olho. Eu acho que a imprensa, a mídia afro, ela tem que estar, né, vigilante nesse aspecto, porque nós temos que denunciar todos esses ataques. Logicamente, nós temos que definir o que se realmente foi, né, intolerância religiosa ou não. Porque às vezes eu vejo certos casos que eu percebo assim, falei, não, bem, isso não é bem intolerância religiosa não, mas na verdade a gente tem que definir o que é intolerância religiosa em alguns casos. Na maioria, com certeza, são, entendeu? Principalmente quando se trata dos ataques, né, produzidos, né, provocados, na verdade, por agentes das igrejas neopentecostais, como foi o caso daquela menina Kailane, que levou uma pedrada, e infelizmente a pedra bateu no rosto dela, na testa, e isso foi um ataque, né, flagrante desse pessoal. Agora, outros, eu acredito que a gente tem que estudar se realmente foi ou não, porque senão a gente vai partir para uma histeria coletiva aí, entendeu? Mas acho que a imprensa tem que ficar vigilante nesse assunto e divulgar, entendeu? E estar atuante nesse aspecto. E cabe sempre a você filtrar todo esse material que entra, porque hoje nós temos dificuldade de ter canais que divulguem isso, né? É como você mesmo disse, você tem que passar por um crivo do que é intolerância e o que não é. E isso tudo vai centraliza em você. Isso. Na verdade, como eu disse, eu sou o administrador do jornal, né, e o editor do jornal. Então, todo esse material passa por mim e aí eu faço o crivo, se realmente é interessante para o povo do Candomblé e da Umbanda ou não. Então, se for interessante divulgar, eu coloco lá. Entendeu? Logicamente, inclusive, tem algumas matérias que eu faço até alguma correção ortográfica, né? Inclusive de palavras Yorubá, e aí eu coloco lá. O que eu queria frisar outra coisa também é que eu, infelizmente, gostaria que houvesse mais, pelo menos é o que me consta, eu sou o único jornal web no Rio de Janeiro. Eu tenho conhecimento de outras revistas, de outros portais, e infelizmente, atuante mesmo, acho que só tem eu. Aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo não, nós temos, né, um trabalho maravilhoso lá em São Paulo, da Gacheta, do Heraldo, nós temos o Jornal do Axé. Se não me engano, existem pelo menos uns 4 jornais na web, né? Não estou falando impresso não, estou falando na web. Impresso aqui no Rio de Janeiro nós temos o ICAPRA e o Agenafro, né, com o qual eu até tenho parcerias com os 2 editores, que é o Marcelo Fritz e o Iango de Obaloaê, e que são parceiros mesmo. Mas eu gostaria que houvessem outros jornais, não só na web, mas também, né, impressos, né, porque, veja bem, eu não entendo jornal de mídia afro como concorrente, entendeu? Eu não tenho essa mesquinharia, né, de achar que um jornal é concorrente. Não. Você tem que ser parceiro, entendeu, dos teus colegas de profissão, entendeu? Então eu tenho uma relação muito boa com todo mundo que é da mídia afro, justamente porque para a gente ter muito mais pessoas trabalhando nesse sentido aí, entendeu? O jornal é uma em mídia na internet é uma coisa
Vou fazer que é uma novidade. Eu queria que você explicasse como ele funciona, as matérias novas, como aquela pessoa que está sempre ali olhando, como ele vai perceber que são matérias novas ou são edições que saem com uma certa regularidade. Não entendi. Porque ele está lançado, o jornal está lançado na internet. Sim. E você mantém novas matérias. De que forma aquela pessoa que acompanha, ela pode perceber que um texto foi inserido ou ele sai com uma regularidade? É o jornal número 1, o jornal número 2? Não. Porque ele é ativo, né? Não, ele é praticamente, ele é ativo. E ele é regularmente atualizado diariamente, praticamente. Então, as matérias principais, que eu vejo como principais, eu coloco num campo onde eu chamo de capa. Então, ali é uma coisa randômica, tá? Ou seja, a matéria ela é randômica. Então, aquela chamada daquela matéria, entendeu? Ela vai trocando ali, entendeu? E são matérias que foram, né, publicadas no mesmo dia ou no dia anterior. Bem datadas, as pessoas vão acompanhando. Sim, exatamente. Todas as matérias são datadas, entendeu? E matérias que não são escritas por mim, elas têm o crédito do veículo e até mesmo do próprio jornalista que escreveu a matéria. Isso aí eu faço questão, até porque é uma questão de respeito e de ética para com o veículo e para com o profissional. Então, isso aí, para mim, é condição sine qua non. Entendeu? Eu tenho certeza que você vem acompanhando a busca, né, das pessoas da nossa religião e aqueles interessados que querem conhecer um pouco mais. Como você tem acompanhado essa procura? Ela é um contador? Você tem conversado com as pessoas na rua, nos candomblés? Os acessos, como você acompanha esses acessos? Bom, eu tenho os acessos que o próprio provedor me fornece, entendeu? Mas eu também recebo, assim, muitas pessoas e muitos leitores do jornal, eles vêm e conversam comigo, pô, aquela matéria interessante, eu gostei daquilo e tal, e curtem no Facebook. Então, às vezes, às vezes são até compartilhadas também, entendeu? Matérias são corriqueiras, até que não, mas matérias que geralmente trazem, né, algum interesse maior, elas são muito mais compartilhadas e também curtidas. Hoje mesmo eu coloquei uma matéria sobre os 91 anos de Mãe Estela de Oxóssi, lá do Axé-Opó Fonjá, e logo a matéria já foi curtida, já foi compartilhada, enfim, já está bombando na internet, entendeu? Então é mais ou menos por aí que a coisa funciona, entendeu? O jornal ele pode ser acessado no tablet, no computador e também nos smartphones. Só você botar lá o endereço. E aí você tem todas as matérias ali. Eu pude perceber que é uma forma do nosso povo ter voz, né, e vez em buscar esse canal aberto, porque pelo que você me passou é uma coisa bem aberta, passa por um crivo, né, mas está aberto a todos que queiram fazer uma denúncia, que queiram postar uma matéria, postar uma história do seu axé. Sim, eu vejo assim, eu inclusive eu dou a contrapartida, né? Por exemplo, se você quiser postar uma matéria lá falando, por exemplo, sobre Iansã, eu vou fazer alguma coisa falando sobre Iansã, ou eu tenho uma matéria, fui a um evento, ou eu fui a uma festa, eu tirei fotos, e aí você faz um textozinho ali, me manda, eu, né, compilo aquele texto, faço né, floreio daquele texto e publico. A pessoa que fez aquele texto e que me mandou esse material, eu prontamente coloco lá, eu dou o crédito a essa pessoa e também faço a divulgação. Por exemplo, se for uma casa de axé, coloco o endereço da casa, né? Se a pessoa joga abuso, eu coloco o telefone, enfim. Essa é a minha contrapartida, entendeu? Eu não pago nada, também não cobro nada. E envia para que endereço? Que e-mail? O e-mail é jornalaure@gmail.com. Entendeu? Legal. E aí a pessoa coloca lá, pode colocar qualquer matéria, né, desde que tenha realmente, né, foco na religiosidade afro-brasileira, e que não há problema nenhum.
Eu recebo, inclusive, muitos releases no meu e-mail, com as quais eu já tenho uma relação de parceria com o Portal Áfricas, com o GLE10, com uma assessoria de imprensa, que é a Biro, e outros mais, enfim. Então eu recebo esse material, eu vejo o material é importante, é interessante para divulgar no jornal, eu imediatamente já pego, já trato aquela matéria, já coloco, já publico, enfim, e ali vai. Eu percebo que é um trabalho bem desgastante. Mas prazeroso. É prazeroso, eu gosto muito de fazer. Entendeu? E hoje você se dedica somente a isso? Não, na verdade, o jornal ele é uma parte do meu tempo, mas eu tenho outras atividades. Eu trabalho para uma agência de turismo e trabalho para o Prêmio de Jornalismo da Petrobras, que é sazonal, né? Na verdade, o prêmio não é o ano inteiro. Eu fico só 3 meses lá no prêmio. E não é só o da Petrobras, às vezes eu faço o da Embratel também. Você tem um... Na verdade, eu fui um dos criadores, né? Um dos criadores não, que na verdade o criador do Prêmio Imprensa Embratel foi o jornalista Freitas Filho, Luiz Freitas, na verdade, entendeu? Mas a gente trabalha na equipe, né, de coordenação. Nós já fizemos vários eventos, principalmente na época de ouro, que foi lá no Canecão, eram eventos assim maravilhosos. Os jornalistas aguardavam até o fim do ano para acontecer esse evento lá no Canecão, porque era assim um mega evento que nós fazíamos lá. Depois que o Canecão foi para o ralo, a gente acabou fazendo em outros locais, enfim. Mas não, aí já não é mais a gente que faz. A própria Embratel tomou conta da produção desse evento. Compreendo. Mas é um grande evento, o Prêmio Petrobras e o Prêmio Embratel. Você que premiam, né, as melhores matérias e os melhores jornalistas, né? Nós temos vários jornalistas premiados aí, de grande porte, como o Ricardo Poechá, enfim, por aí vai. Você tem uma responsabilidade junto à AME, né? Você é um dos membros e na administração atual você faz a parte de comunicação social. A AMA, que é a Associação Nacional de Mídia Afro, ela nasceu até dentro se não me engano, dentro do axé do babalorixá Jorge de Ogunjá, lá em Anchieta, onde uma das diretoras, que é a Inês Teixeira, né, ela convidou, né, o pessoal de mídia afro para conversar e se juntar e criar essa associação. E, enfim, essa associação, né, graças a Deus, ela teve o seu lançamento em 2013, lá no CEDIM, e hoje ela é presidida pelo Márcio de Jagum, que é o âncora do programa Ori, né, e era um programa que era na rádio, esqueci o nome daquela rádio, mas enfim. Malá Solimões? Não era Solimões, não. Era uma outra que esqueci, mas enfim. E depois ele foi para a televisão, enfim. E o Márcio de Jagum, a AMA, inclusive, junto com ele, porque o Márcio de Jagum tem a orientação profissional em Direito. Sim. E uma das grandes virtudes da AMA foi ela ter denunciado os vídeos, né, na internet que deflagravam, né, as religiões de matriz africana. E um dos juízes, o juiz federal que acolheu essa matéria, decidiu pela não retirada dos vídeos, dizendo que o candomblé não era uma religião. Isso aí foi uma comoção nacional e até internacional na época, e a gente, né, trabalhou junto com vários segmentos da religiosidade, a fim de que esse juiz realmente, né, tomasse uma outra postura com relação a essa decisão dele. Conclusão, ele realmente voltou atrás, os vídeos foram retirados do ar, depois até parece que voltaram um ou outro,
mas a AMA, ela, sempre que ela vê dentro da mídia alguma matéria veiculada que venha causar algum problema com a cultura afro-brasileira e a religiosidade afro-brasileira, nós tomamos à frente. Nós, por exemplo, agora teve uma matéria no jornal Bom Dia Brasil, foi recente, foi na semana passada, em que uma criança lá no Piauí estava em estado de coma por conta de rituais, entendeu? Que sugestionava-se, né, que eram de candomblé. Inclusive porque mostravam crianças com curas, enfim. Inquinando para... Exatamente. E aí nós emitimos uma carta, enviamos uma carta ao editor, né, que é o Vinícius Menezes, que é do jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo de televisão, né, questionando essa questão toda, né, e querendo até o direito de resposta que nos foi dado ainda. Que não foi dado ainda. Mas a AMA, ela sempre procura também defender e estar à frente de qualquer problema que cause a religiosidade afro-brasileira. E que circule nos meios da mídia. Exatamente. Nós já tivemos respostas, nós já enviamos respostas ao jornal Meia Hora, até por conta de um babalorixá que, infelizmente, nesse jornal ele tem um poder de recurso muito grande. Me parece que ele, né, banca matérias, enfim, e que são matérias que não tem nada a ver com a tradição, né, e com os rituais afro-brasileiros, infelizmente. Mas a gente já fez uma carta para esse jornal e outros também, entendeu? Entendi. Ebome Sérgio Carvalho, em nome do Grupo de Estudos Braulio Goffman e na iniciativa Falando do Axé, foi um grande prazer e honra ter recebido aqui, e eu queria abrir para suas considerações finais. Tá, bom, para mim também foi um grande prazer, entendeu? Na verdade, eu já até estava achando interessante, porque eu de entrevistar, passei a ser entrevistado, né? Mas isso faz parte. A única coisa que eu gostaria é que houvessem mais pessoas comprometidas com a divulgação da religiosidade afro-brasileira, porque a nossa religião, o candomblé e a umbanda, são religiões maravilhosas, são religiões belíssimas, os orixás são belíssimos, e isso independe da nação ou do axé que você frequente. Mas é muito importante que pessoas, né, qualificadas venham tomar a frente, né, e ter posturas também de criar ferramentas de mídia, entendeu, para divulgar a nossa religiosidade. Eu não quero me tornar o único veículo de mídia afro no Rio de Janeiro. Para mim isso não é importante, não me interessa isso. Me interessa, sim, é divulgar a nossa religiosidade, é isso que me interessa. E quanto mais, melhor, entendeu? E que venham novos parceiros, novos produtos, novos veículos, novas mídias, entendeu? E é isso aí, gente. No mais, eu agradeço aí a oportunidade que me foi dada de divulgar o Jornal Aurê aqui, entendeu? Eu gostaria que todos, né, acessassem o jornal através do link www.aure.jor.br. Aurê é uma palavra em Yorubá, é um termo em Yorubá que designa boa sorte, e eu desejo boa sorte a todos os leitores, né, do Jornal Aurê e também do Falando Axé. Eu quase cantei Aurê, Aurê, babá, Aurê.